Meu Deus, Gabriel Jesus no Palmeiras? Pior que é verdade. Vou mostrar para você isso se concretizando. Inclusive, vou mostrar para você com imagens, tá? Você vai ver imagens que comprovam Gabriel Jesus no Palmeiras. Mas antes, claro, já confira, bom português brasileiro das ruas, confere a sua inscrição aí, tá? Confere aí a sua inscrição. E uma grande informação para você também, Gabigol não deve vir para o Palmeiras agora, tá? Só para deixar bem claro aí. Agora sobre o Gabriel Jesus no Palmeiras, cara, no Palmeiras agora em 2024. Não tá acreditando? Duvida? Vamos ver então. Era o vice-líder, ele até começa o jogo podendo se tornar líder, não é, Duda? Com a derrota do Flamengo, mas a verdade é que ele, depois de perder para o Fortaleza, termina a rodada na 4ª posição, Duda. É isso, Bruno. Abraço para você, para os nossos companheiros e também para o Fã de Esportes. Dependia apenas de si mesmo para chegar à liderança do Campeonato Brasileiro, mas acabou sofrendo uma das piores derrotas da era Abel Ferreira, 3-0, que não acontecia desde o ano passado, quando o Palmeiras foi também goleado pelo Flamengo, né? E apesar disso tudo, o técnico Abel Ferreira não fez terra arrasada, ele acabou assumindo, né, os erros, não só pela escalação, como pelas substituições e também pelo resultado. Também colocou um pouquinho dessa culpa, né, e desta conta no desgaste do time, porque já vinha de uma sequência, né, de 5 jogos, 5 vitórias, também uma sequência bem intensa do Palmeiras. Fato é que a decisão do Abel Ferreira teve alguns impactos, algumas consequências para a próxima rodada, para o derby. O Palmeiras acabou perdendo o Aníbal Moreno e também o Rony, né, vão cumprir suspensão, ficam de fora do jogo contra o Corinthians. O Murilo deixou o campo mancando, sentindo o tornozelo esquerdo, então também vai ser reavaliado pelo departamento médico, né, para saber se vai ter condições ou não de ir para a partida, para a gente ter uma noção do que foi a partida de ontem. Ontem o Palmeiras terminou com o Naves e também com o Vitor Reis na zaga. Além disso, Estevão e Rafael Veiga, segundo o Abel Ferreira, também entraram ali no limite, né, porque tiveram problemas também no adutor antes mesmo da partida e acabaram também fazendo esse sacrifício. Bom, pelo lado do Fortaleza, comemoração, Vojvoda falando do belo jogo que fez, né, o Fortaleza, e o técnico Abel Ferreira lamentando. Vamos ouvi-los aqui no Sport Center. Hicimos una partida regular en el primer tiempo. Segundo tiempo fue un buen segundo tiempo. Conseguimos ganar ante un adversario de los mejores de Sudamérica. Un adversario que sustenta su nivel en cada juego. Fuimos un Chimi intenso, un Chimi inteligente por varios momentos de la partida y conseguimos marcar un gol y después 2 que marcamos una boa diferencia ante un adversario muito bom. Primeiro dizer que o nosso adversário foi extremamente eficaz e mereceu ganhar. Segundo, dizer-vos que durante o jogo todo faltou lucidez e frescura física aos jogadores como ao treinador. Quem cometeu os primeiros erros neste jogo fui eu, portanto o máximo responsável da derrota 2 sou eu. Como seguimos, acho que foi um acidente de percurso. Acidente de percurso, mas vamos trazer então notícia boa depois desse acidente de percurso. Maurício oficialmente anunciado pelo Palmeiras, 5 temporadas de contrato. Maurício que chega, né, 62 milhões a contratação do Palmeiras, 80% dos direitos econômicos. Ele falou em sonho realizado e foi apresentado pelo Endrick, né, simplesmente jogaram juntos na base da seleção brasileira. Mas o Maurício só pode atuar com a camisa do Verdão em meados de julho, quando abrir a janela de transferências. Por enquanto, vai seguir treinando aqui com o elenco e o Abel Ferreira à espera deste reforço, Bruno.
Valeu, Duda. Obrigado. Então, Maurício apresentado, então, jogador que era do Internacional. Breiler, a gente viu o Abel falando que ele é o responsável. Sim. Onde que ele errou? Bruno, a gente se cansou de usar a expressão vitória autoral durante a passagem do Abel pelo Palmeiras. Aquela vitória em que o técnico é protagonista pelas escolhas dele, pelo estilo do Abel. Ontem foi uma derrota autoral, com todas as digitais do Abel Ferreira. E que bom que ele reconhece isso, entende que não funcionou. Primeiro, pelo sistema usando 4 laterais, foi um Palmeiras que teve dificuldade de jogar pelos lados e principalmente de conter o Fortaleza por ali, as transições que o Fortaleza faz. Ficou um time muito frágil nesse aspecto. E segundo, pela incapacidade de criar. E passou muito pela ausência do Veiga, o Gabriel Menino atuando por ali não funcionou. E depois a substituição é com o Flaco Lopes, que dá ali um pouco mais de presença de área, mas mata completamente o meio-campo do Palmeiras. Esvaziou o setor e ali o Fortaleza é muito forte. Fortaleza tem volantes como o Hércules que circulam muito bem naquele espaço e ficou um jogo muito confortável para o Fortaleza nesse aspecto. Então ontem foi muito mal o Abel Ferreira, mas se tem um cara que conta com crédito do palmeirense, é o Abel. Realmente, como ele falou, foi um ponto fora da curva. Fortaleza muito superior, merecedor da vitória por 3 gols e, naturalmente, com as escolhas infelizes do técnico Abel Ferreira. É porque, assim, ao mesmo tempo em que ele assume, ele explica as ideias e dá pra entender. Dá. Primeiro, ter 2 laterais. O Mike, ele... E o Rocha fica mais. Já é normal ver o Mike por ali, né? Isso desde a Já foi temporada campeão 22, né? Já foi campeão assim. Do lado esquerdo, ele já não tinha mais opção. Sem o Lázaro, sem o Dudu. Então, ele escala o Caio e quando ele fala que não escala o Vanderlan, é porque o Caio centraliza a jogada para ter passagem do Piquerez. E o Vanderlan não daria isso. É que nesse contexto todo tem sempre um outro componente que é o adversário, né? Isso. E que aí também joga e que põe seus planos por água abaixo, Marra. Mas aí tem um outro ponto que quase passa batido, que é quando ele assume e ele fala, entramos sem lucidez e sem a energia, né? Ele usou alguma coisa de energia física. Opa, isso não deveria acontecer, né? O Palmeiras está na luta para ser novamente campeão brasileiro. O Palmeiras é um time, um clube muito maduro e um time muito maduro. Entrar em um jogo com um pouco menos de atenção, exatamente contra o Fortaleza, e olha, se você observar, não estou falando de ver melhores momentos, se for observar o início do jogo, o Palmeiras criou situações. O primeiro lance é o do Gabriel Menino, não é? Exatamente. E teve também jogada de bola parada. O Palmeiras até me parece que não entrou tão disperso, mas faltou energia em algumas situações de bloquear, de roubar a bola, de fazer falta, de parar o adversário. E nisso, contra um time tão bom como é o time do Fortaleza, faltou essa energia, o seu prejuízo já está grande. Já foi. Já está perdendo por 1-0. O Lucero não quer saber se o disjuntor caiu. Não quer saber. O que menos funcionou para mim foi o Caio Paulista, não necessariamente pelo nome, porque era um dos jogadores mais frescos, tem uma minutagem baixa na temporada, mas pelo que o Abel pretendeu para ele. O Caio Paulista no São Paulo foi um jogador muito vertical, de corredor, e o Abel quis utilizá-lo mais como um meia, fazendo ali as vezes do Gabriel Menino nos últimos jogos. E teve muita dificuldade por ali. O Caio Paulista não é um jogador de criação pelo meio. Quando ia pelo meio, faltava o apoio do Piquerez, muito preso, até pelo Machuca caindo por ali. Então, realmente, como você falou, Bruno, pelo adversário que estava do outro lado, não foi a escalação ideal. Pode ser que o Abel até utilize essa formação novamente contra outro adversário, um time que tenha mais posse de bola, que tente envolver mais. No caso do Fortaleza, que é um time de muita transição e muita velocidade, engessou o Palmeiras e, ao mesmo tempo, não conseguiu segurar esse ímpeto do Fortaleza. E pior que ele acabou desgastando ainda alguns jogadores. O Veiga, por exemplo, acho que não era a ideia, precisou e ainda colocá-lo. Perdendo, né? Ainda perdeu o Aníbal e o Rony para os jogos e o Murilo contra o Corinthians. Estevão também estava desgastado, precisou entrar, então realmente foi uma partida problemática em todos os aspectos e muito na conta do Abel, repetindo, tem crédito de sobra para errar e contornar. Se o Murilo não tiver condição e o Gabriel Menino também não, ele vai ter sérios problemas para escalar o time aí contra o Gabriel Menino mais adiantado. Mais adiantado, Concordo plenamente com o Abel Ferreira. O grande responsável pela derrota por 3-0 foi ele. Pensando provavelmente no jogo de segunda-feira contra o Corinthians, tirou jogadores... Aliás, ontem o Eugênio falava aqui,
teremos a oportunidade de ver mais uma vez Estevão. Vimos, mas já no final do jogo. No final do jogo. E o Abel Ferreira fez ontem, na minha visão, minha análise do que aconteceu, que eu já vi vários técnicos consagrados fazerem. Por exemplo, Vanderlei Luxemburgo já fez o quê? Tem um jogo importante daqui a 4, 5 dias. Então, alguns dos principais jogadores eu vou deixar no banco, vou poupá-los. Só que aí quando o jogo tá 2 ou 3-0, você tem que correr na subida, aí o cara entra pra correr atrás. Então você não poupa. É pra poupar ou não é pra poupar? Ele falou na coletiva que o Estevão tava com problema no adutor, que já tinha sentido no jogo anterior e por isso não jogou. Tá bom, então deixa o Estevão se recuperando em São Paulo. Quando o time tá apanhando, aí o Estevão entra pra correr atrás? Eu não consigo entender isso. Diga lá. Não, e o Abel Ferreira, o Palmeiras costuma brincar que ele sempre tem um plano, né? Quando a gente olhou a escalação do Palmeiras ontem, o plano me parecia que era fazer um jogo um pouco mais direto. Porque era o Mike de um lado, o Caio Paulista pelo outro lado e o Rony como centroavante. O Rony é um jogador que vai muito bem para ser lançado, para colocar os zagueiros um pouco para trás. Agora, quem fez um jogo de contra-ataque quase perfeito foi o Fortaleza. O gol do Lucero que abre o placar, que o Abel Ferreira cita na entrevista ontem, é um erro do Naves. O Palmeiras tinha a bola dominada, o Palmeiras até começa um pouco melhor que o Fortaleza, né? Criou ali 2 chances em escanteios. O Naves erra a inversão de jogo e aí vira uma bola muito boa do Pikachu pro Lucero, né? Na posição que deveria estar o Naves. Como ele vai tentar começar a jogada, ele erra o passe, o Murilo vem para cobrir o Naves, o Lucero define muito bem a jogada. E aí Fortaleza 1-0. Fortaleza ontem se defendeu muito bem. A marcação do Fortaleza na sua entrada da área foi quase perfeito o jogo todo. E no segundo tempo, Abel, como termina 1-0 o primeiro tempo, o Abel Ferreira vem com uma alteração já. Não já volta mudou, o Naves, vem o Rafael Veiga. Teoricamente, o que a gente imaginou. Já tinha tirado o menino. O menino no primeiro tempo. Acho que até teve um mal-estar, passou mal e tal. E o Fortaleza mexeu também. O Zé Wellison saiu no começo para entrar o Lucas Sacha, que também é volante. Quando vem o Veiga no segundo tempo, o que a gente imaginava? O Palmeiras vai ter agora o jogador que faz o time jogar um pouco mais. A bola do Veiga geralmente é o passe mais pra frente, é o lançamento. E sai o gol a 2 minutos. Esse gol do Lucero a 2 minutos acabou com o Palmeiras, né? Então, de novo, a dupla Pikachu e Lucero apareceu. O Palmeiras até criou algumas chances em arremates. Pikachu no primeiro gol também. Sensacional. E aí tem um golaço do Pacheco. Foi uma noite muito boa do Fortaleza. Mal comparando, eu acho que é uma noite que o Fortaleza viveu ontem pareceu o 4-2 contra o Boca Juniors, em relação ao peso do adversário, em relação ao que o time jogou, ao tamanho do jogo. Foi uma noite especial do Fortaleza ontem no Castelão. Bem colocado, bem colocado. Eu falei mais do lado do Palmeiras e você destacou bem. Muito mérito para o Lion, não foi, André? Sim, eu concordo. Tanto que, assim, lógico, pensando da perspectiva do Palmeiras, tem a questão do Abel, que eu concordo com quando você levanta esse ponto. Se eles não estavam bem fisicamente, por que lançá-los no meio da partida? Porque se eles não estavam bem correndo risco, aí eu sou total a favor de ter poupado de fato. Tudo bem. Mas aí, a partir do momento que você coloca eles durante a partida e as opções que foram tomadas. Mas ainda para mim, o maior responsável pela derrota do Palmeiras é o Fortaleza. A atuação foi impecável. Assim, de uma organização tática, sendo eficiente. Não eram gols fáceis do Lucero, tem muito mérito na finalização, a construção do Pikachu. E a gente está falando de um Fortaleza que, além de ter imposto, igualado, né, a maior derrota do Palmeiras da era Abel, para mim, mais impressionante que isso, o Vojvoda tem mais vitória que o Abel no confronto. Nos 9 jogos que eles se enfrentaram, são 4 do Vojvoda, 3 do Abel e 2 empates. Alguém lembra? Qual foi o outro jogo que o Palmeiras do Abel levou de 3-0? Internacional e Flamengo. Perdeu do Inter quando já era campeão brasileiro, no Beira-Rio, né, em 22, e no passado 3-0 para o Flamengo. De férias, o Palmeiras campeão. E o outro? O do Flamengo do Tite. Flamengo 3-0 no passado. É verdade, foi uma atuação no Maracanã. Irretocável. Mas, assim, o trabalho do Fortaleza, para mim, é o principal mérito. Acho que também tem as questões que o Abel, e ele reconhece, o Abel é sempre muito bom nisso, né? Sempre boas entrevistas coletivas, faz boas análises do jogo, a meu ver. Nem sempre. Ontem ele reconheceu. Não, a maioria das vezes assim, não reconhece o mérito do adversário, não. Mas quando ele fala do jogo, acho que ele faz análises bem... Tem razão. Às vezes dá umas pancadas e tudo mais, mas falando do jogo, acho que ele faz boas análises. Só também acho que tem uma questão, lógico que tem essa questão do Abel, que os jogadores também acho que tem um grande parcelo. O terceiro gol... Aí não entra muito na cota do Abel, não. Assim, não é o tipo de gol que o Palmeiras toma. E acho que aí não entra muito na questão dos jogadores. Esse aí, golaço. Assim, é um mérito do Fortaleza, baita jogada, baita construção, mas não é o tipo de gol que o Palmeiras do Abel toma. E aí é muito postura dos jogadores em campo. Então acho que isso também acabou determinando. Mas para mim o mérito maior ainda assim, o mais determinante para esse placar foi a partida brilhante do Fortaleza. Por outro lado,
quando tem que criticar, estamos criticando aqui o que a gente acha que o Abel errou. Eu ouvi muitos palmeirenses, inclusive Green Lion, com quem eu conversei. Sim, eu falei com ele também. Mas ontem, depois do jogo tal, muitos palmeirenses reclamando, entrou com 4 laterais, que absurdo, porque começou o jogo com o Marcos Rocha, com o Mike, com o Piquerez e com o Caio Paulista. Mas quantas vezes também ele escalou o Mike, inclusive na final da Libertadores, e deu certo. Mike com o Marcos Rocha. Quantos jogos? Aí quando dá errado também, escalou um monte de lateral. Aí eu vou defender o professor. Ele foi mal ontem, mas o problema não é que escalou um monte de lateral. O problema é que Caio não entrou de lateral. Isso aí, essa daí é uma reclamação de quem não está interessado em procurar ver o que está acontecendo no campo. Então, é isso. Porque essa não é a realidade. Hoje em dia o futebol, o cara entra em campo para exercer uma função. É isso. O Mike muitas vezes, inclusive, entrou no último jogo e fez o gol, porque ele está jogando avançado. Ele joga como um ala barra ponta. A mesma coisa com o Caio Paulista. O Caio Paulista, de origem, nem conta essa história de o jogador de origem. De origem, o Caio Paulista é atacante. Verdade. Ele foi adaptado para a lateral. E ele entrou ontem como um jogador avançado pela esquerda. É isso. Tá puxado o Caio Paulista, hein? Tá puxado. O momento dele é ruim no Palmeiras. Não é pouco, não. É ele muito puxado. Ele não conseguiu se ajustar no Palmeiras. É um fato. Mas eu estou colocando em cima dessa crítica. Porque entrou com 4 laterais. O Marcos Rocha tem jogado como terceiro zagueiro há muito tempo. Então, e várias vezes deu certo. Sabe? Aí então, quando deu errado, não foi tudo errado. O que eu acho que ontem o Abel arriscou demais na escalação. Eu também acho. É normal que você faça um rodízio, você procure preservar jogadores, mas ele preservou ontem jogadores cruciais para o Palmeiras. Então, e ao mesmo tempo. Ele tirou o Veiga e o Estevão juntos. E você perde muito da produção ofensiva em cima disso. Então, acho que ele passou do ponto numa escalação fora do padrão do que ele vem fazendo. É verdade, e a gente entende que há um desgaste, porque é uma sequência de jogos muito difícil. A gente entende que o Campeonato Brasileiro vive um momento muito grave, até em termos de sequência de jogos com muitos desfalques. Porque há jogadores servindo as seleções que estão jogando a Copa América, você acaba, pela sequência, um jogo atrás do outro, machucando um outro jogador, e você tem que, em algum momento, procurar equilibrar o time que está em campo. Acho que dentro disso, ontem, ele passou um pouco do ponto. Lembrando que ele já não tem o Richard Rios e o Gustavo Gomes. Isso. Mais algum? Não, o Luan foi embora, já foi negociado. O Endrick foi embora. Ele está redesenhando o time. E outros estão por chegar, o Dudu está voltando. A questão toda, eu acho que o jogo de ontem passa muito pelo lance do primeiro gol. Que foi aos 8 minutos do começo, né, Eugênio? Porque você mesmo pontuou que até ali, o Palmeiras até estava um pouco melhor. Sim, no começo um pouco melhor. Aquele gol no início do jogo, ele faz com que a dinâmica da partida mude. Qual é a partir daí o jogo? É o Fortaleza voltando, dando a bola para o Palmeiras e falando, vem. Fortaleza adora isso. Vem. Esse é o cenário maravilhoso. Terminou a partida com 32% de posse de bola. Então, contra-ataque muito rápido. Aliás, eu estava pegando esses números, vou ver aqui para você, Abel. É o jogo no campeonato com maior posse de bola do Palmeiras. Em todos os jogos do Palmeiras, ele teve 67,8% de posse de bola. Na temporada? É o jogo no Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras teve maior posse de bola. Foram 54 passes a mais que o Palmeiras tentou ontem, em relação ao segundo jogo que ele mais tentou passes. Mas tem muito a ver com o gol no início que ele levou. 128 passes acima da média de passes do Palmeiras no campeonato. E a menor expectativa de gol desde a derrota para o Atlético, tinha sido a última derrota em 12 de maio, no Campeonato Brasileiro. Então, foi um jogo que essa dinâmica com um gol sofrido no início. Aí eu vou acrescentar. Jogar no Castelão. Falei para você ontem, Abel. Você ficou aqui chiando de mim. Falou mesmo. Jogar no Castelão tem sido um problema para o Palmeiras. É um estádio... Mas você colocar nesse detalhe o 3-0 do Fortaleza, para mim você está diminuindo o mérito do Fortaleza. Não estou diminuindo o mérito de ninguém. Eu estou colocando quantas vezes o que o Palmeiras tem levou de 3 lá no Castelão? O Palmeiras, historicamente, não consegue repetir no Castelão as atuações que tem, por exemplo, no Allianz. Uma das coisas que justifica isso é o gramado.
É um gramado diferente, que não dá a velocidade que dá a bola e aos jogadores no Allianz, onde o Palmeiras está mais acostumado a jogar. Tá ruim o gramado, senhor Eugênio? O gramado não estava maravilhoso. O Fortaleza não joga com velocidade no contra-ataque, senhor Eugênio? O Fortaleza joga lá um jogo sim, um jogo não. Ele está mais acostumado com a dinâmica daquele gramado. Por Palmeiras tem sido, não foi ontem, tem sido mais difícil jogar lá no Castelão. Aí você soma aos desfalques, você soma as opções do Abel por trocar jogadores. E ao gol sofrido muito cedo, você cria um ambiente que possibilita o 3-0. Foi 3-0, podia ter sido 1-0. Por Palmeiras tem sido, não foi ontem, tem sido mais difícil jogar lá no Castelão. Aí você soma aos desfalques, você soma as opções do Abel por trocar jogadores. E ao gol sofrido muito cedo, você cria um ambiente que possibilita o 3-0. Foi 3-0, podia ter sido 1-0. Os outros gols aconteceram. O terceiro gol já numa situação em que o jogo estava praticamente atores. É um acidente de percurso para o Palmeiras. O Palmeiras não vai jogar sempre assim, não vai levar de 3-0 de todo mundo. Foi um jogo fora da curva por vários fatores que se somaram. O Palmeiras levar de 3-0 é uma vez por ano e olha lá. Então. Tá aí ele, nosso Gabriel Jesus, o craque do Brasileirão 2016, um dos mais importantes daquele campeonato do Verdão. Gabriel Jesus no Palmeiras. Gostou dessa visita do Gabriel Jesus ao Verdão? Então, claro, comente aqui, manda já aquele like aí pro Gabriel Jesus, quem sabe ele vê muitos likes aí, não resolve vir de volta para o Verdão. Manda aí também, claro, o seu comentário no canal do Verdão, dizendo se você gostaria que ele viesse o quanto antes, tá? Porque estão precisando de um bom centroavante aí, não é verdade ou não? Olha só, para você ver outro cara chegando ao Palmeiras, outro grande reforço, só tem que clicar nesse vídeo aqui, olha só, mais um anúncio feito pelo Palmeiras. Avante palestra.